Oi, gente, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje eu venho conversar com vocês a respeito do poder dos nossos aprendizados. É isso aí. Todos nós, com certeza, já passamos por inúmeros desafios nas nossas vidas, situações com as quais seguramente nos defrontamos. E muitas vezes nos perguntamos: puxa vida, será que dessa vez eu dou conta? Puxa vida, mais uma encrenca na minha vida. Será que dessa vez as coisas vão se resolver? Será que eu vou conseguir ultrapassar mais este desafio? Eu, particularmente, aboli a palavra problema da minha vida. Eu uso a palavra desafio, porque desafio a gente consegue ultrapassar, a gente consegue, através de um desafio, ter vários aprendizados. Quando a gente passa por desafios e que os aprendizados vêm com certeza, a gente tem também uma grande oportunidade, que é de se abrir e exercitar a gratidão. E todas as vezes que nós somos gratos, gratas, a nossa vida começa a fluir. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito ansiosa. E eu preciso me trabalhar e fazer um trabalho comigo mesma de conter a minha ansiedade, porque eu quero resolver todas as situações antes mesmo que elas aconteçam. E na verdade, talvez um dos grandes aprendizados da nossa vida seja justamente entender que nós não temos controle sobre nada e nem ninguém. Portanto, a gente precisa entender que as questões que chegam na nossa vida, elas chegam para nos ensinar, elas chegam para nos mostrar exatamente aquelas questões que nós precisamos trabalhar no nosso eu, no nosso íntimo. E com certeza um terapeuta poderia e pode fazer uma explanação e uma explicação muito maior com relação a essa questão. Mas todos nós, quando atravessamos desafios e que nós conseguimos ultrapassar esses desafios da maneira que a gente consegue, quando a gente chega lá no finalzinho daquele processo e que a gente olha para trás, a gente percebe assim: poxa vida, eu consegui, eu dei conta, eu consegui vencer aquilo ali que para mim antes era tão difícil. E talvez seja muito importante a gente também parar e perceber que todo aprendizado deixa uma grande lição na nossa vida. E a gente precisa incorporar essas lições. Porque os nossos aprendizados, eles são muito poderosos. Eles nos fortalecem. Eles terminam trazendo para a gente experiências de vida que terminam sendo coisas muito importantes para que a gente possa continuar a nossa trajetória no plano físico. Então, existe um poder muito grande nos nossos aprendizados. E todas as vezes que eu me abro a aprender através das minhas vivências, que eu aceito, que eu abro mão da necessidade de controlar, ou que eu abro mão da necessidade de resolver as coisas antes que elas aconteçam, eu estou simplesmente deixando a minha vida fluir, eu estou confiando no fluxo daquela vida. Eu estou entregando a Deus e confiando no fluxo da minha vida.
Quando eu começo a confiar no fluxo da minha vida, entendendo que as coisas chegam na medida do necessário para o meu crescimento e para o meu aprendizado, eu começo a vibrar numa energia mais leve, uma energia positiva e, consequentemente, eu começo a atrair situações que vão favorecendo, vão auxiliando, que aqueles nós dos meus desafios vão terminando e vão se desfazendo, vão se dissolvendo, vão evaporando. Então, os nossos aprendizados, se nós soubermos sublimar cada um dos nossos aprendizados, com certeza nós entenderemos o poder que existe por trás de cada um dos nossos aprendizados. A gente aprende sim, quando a gente aprende a se olhar e entrar em contato com as nossas pequenas ou grandes fragilidades, quando a gente consegue entrar em contato com as nossas limitações e aceitar que sim, nós temos limitações, nós temos dificuldades, nós temos as nossas deficiências. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos aqui nesse plano justamente para aprendermos, para crescermos e para evoluirmos. Então, realmente, todas as vezes que a gente tira o pé do acelerador, que a gente tira o pé da necessidade daquele acelerador e daquela necessidade de controlar tudo o tempo inteiro, e que a gente começa a se conectar com outras coisas mais positivas, a nossa vida, sim, começa a melhorar. E é muito bom quando a gente passa pelos desafios e que a gente consegue entender o porquê, depois que a coisa passou, o porquê que eu passei por aquele desafio, qual o grande ensinamento que ele deixou na minha vida, o quanto eu consegui sublimar aquela dor. Gente, realmente isso deixa uma sensação de muita paz. E aí a gente consegue entender o que é o poder dos nossos aprendizados e a energia que o poder daquele aprendizado deixa pra gente. O quanto ela soma. Porque as coisas que chegam pra gente e que somam são justamente aquelas coisas que a gente consegue fazer a leitura, entender, aceitar e acolher. A gente precisa aprender a acolher os nossos aprendizados. A gente não pode nunca jogar os nossos processos, os nossos desafios, atirando aos quatro ventos, aos quatro cantos, como se os outros precisassem ou como se desejássemos colocar o nosso desafio no colo do outro. O meu desafio é a minha possibilidade de crescer, de aprender, de amadurecer internamente os meus processos. E assim eu vou também me trabalhando na qualidade de espírito. Então que todos nós possamos sim sermos gratos às oportunidades que a vida nos traz, esses desafios que a vida termina nos apresentando e que terminam acarretando, no final das contas, aprendizados que podem ser muito sublimes e que a gente possa sempre, sempre entender que existe um poder positivo por trás dos nossos aprendizados. A gente só precisa fazer a leitura e se trabalhar. Então eu desejo que todos vocês possam fazer a leitura dos seus aprendizados e que vocês possam encontrar dentro de cada um de vocês o grande poder que move e movimenta cada um de vocês. Que Deus Todo-Poderoso abençoe, ampare e ilumine a todos vocês, hoje e sempre. Fiquem com Deus.